Capítulo 11. O nome de Jesus em nosso dia a dia. O nome de Jesus tocava cada parte da vida dos crentes primitivos. O nome de Jesus ocupava um lugar nos seus pensamentos, nas suas orações e na sua pregação. Coisas que hoje praticamente ignoramos. Nós, porém, em nosso andar cristão, em nossa vida cristã, em nossas orações, temos o mesmo direito de usar o nome de Jesus. Que o Senhor abra os nossos olhos e os nossos corações, para que conheçamos a riqueza da glória de Deus que estão ocultas neste nome, enquanto observamos de modo especial seu lugar no dia a dia do crente. Na oração. A maioria dos cristãos sabe, até certo ponto, que pode usar seu nome na oração, mas não fazem ideia de quanto eles significam. Alguns repetem o nome como papagaio e não funciona. A maioria das pessoas não espera que funcione. Muitas vezes, pessoas têm vindo a mim, citando as Escrituras, como por exemplo, Mateus capítulo 18, versículo 19 e 20, e dizem: Irmão Hegel, quer concordar comigo quanto a este assunto? Concordo com elas. Faço uma oração e então pergunto: vocês concordam? Dizem sim. Sim, concordo. Digo então: tudo está feito, não é verdade? Sim, está feito. Dizem e vão caminhando. No decurso do tempo, conversando com estas mesmas pessoas, pergunto-lhe acerca disso. Dizem: ora, irmão Reagan, não esperava muito que acontecesse mesmo? Não houve concordância, nem mesmo esperavam que acontecesse. Tinham citado a promessa de Jesus a respeito do uso do nome na oração da concordância, mas tinha falado da boca para fora. Não funcionou, porque não concordavam no fundo do coração, nem do espírito. Não estavam na dimensão espiritual, não estavam na dimensão bíblica, estavam na dimensão natural, humana, na dimensão mental. É possível repetir textos bíblicos ou o nome de Jesus de memória ou por decoreba, simplesmente porque outra pessoa fala assim, e não funcionará. Mas, bendito seja Deus, quando você conhece e reconhece o que a palavra de Deus realmente diz, quando você crê nisto no fundo do seu coração, então funcionará. E quando você realmente crê na palavra de Deus, do fundo do coração, você ficará com esta palavra, falando de modo natural agora, vivendo ou morrendo, afundando ou nadando, indo para cima ou para baixo. Às vezes pode parecer que você vai fazer tudo isso, morrer, afundar, ir para baixo, mas enquanto você ficar com ela, Deus ficará fiel à sua palavra, funcionará. De modo breve, olharemos outra vez a promessa clássica que Jesus fez a respeito do uso do seu nome na oração. Em João, capítulo 16, versículo 23 e 24 diz: E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedide ao meu Pai em meu nome, Ele vos há de dar. Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Tenho uma chave que abre a porta do meu carro. Posso dizer que eu abro a porta, mas realmente é a chave que o faz. Tenho uma chave que se encaixa na ignição. Sem a chave, eu não poderia dar partida no carro. A chave é o fator importante para guiar o carro. Não poderia chegar a lugar algum sem ela. Há uma chave para a oração. Sem esta chave, não conseguiremos chegar a lugar algum. Essa chave abrirá as portas e a janela do céu e satisfará todas as nossas necessidades. Esta chave é o nome de Jesus. Jesus é o nosso mediador, intercessor, advogado e Senhor. Ele se coloca entre nós e o Pai. Em nenhum lugar da Bíblia somos ordenados a orar a Jesus. Sempre somos ordenados a orar ao Pai em nome de Jesus. Portanto, para termos certeza de que nossas orações chegarão ao Pai, devemos proceder de acordo com as regras determinadas na palavra.
Quando Jesus disse naquele dia, estava falando a respeito do dia em que vivemos hoje. Fez esta promessa um pouco antes de ir para o Calvário. A nova aliança estava para vir a existir. Uma maneira ótima de pensar no assunto é: no dia da nova aliança, nada me pedireis. Se pedirde alguma coisa ao Pai em meu nome, Ele vo-lo concederá. Enquanto Jesus estava na terra, seus discípulos não usavam seu nome em oração. Daí ele disse: até agora nada pediste em meu nome. Foi depois que ele ressuscitou dentre os mortos, conquistou as hostes do inferno e assentou-se à destra do Pai, muito acima de todo principado e potestade e poder e domínio, que a Igreja pôde orar no nome mais excelente que obteve, o nome acima de todos os nomes. Pede e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Seu nome garante uma resposta a nossas orações. Ao reclamar nossos direitos. Em estreita associação com o texto bíblico que acabamos de examinar, porque o nome de Jesus está envolvido, mas, diferente da sua aplicação, há uma outra promessa que Jesus fez a respeito do uso do seu nome. Em João, capítulo 14, verso 13 e 14 diz: E tudo quanto perdides em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Jesus não está falando aqui acerca da oração. Está falando a respeito da oração em João 16, porque ele disse: se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vo-la concederá em meu nome. Aqui ele disse: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Não está falando acerca da oração que pede ao Pai que faça alguma coisa. Está falando acerca do uso do nome de Jesus contra o inimigo em nossa vida diária. A palavra pedir também significa exigir, e tudo quanto exigir em meu nome, isso eu farei. Um exemplo disto é registrado no 3º capítulo de Atos, quando Pedro e João estavam à Porta Formosa. Já demonstramos que Pedro sabia que tinha algo para dar quando disse ao aleijado: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto eu te dou. Então Pedro disse: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Pediu ou exigiu que o homem se levantasse em nome de Jesus. Certa vez eu ensinava assim quando o professor de grego, que tinha qualificações para ensinar esse idioma em qualquer universidade, estava lendo seu Novo Testamento em grego. Veio para mim depois do culto dizendo: irmão Reagan, nunca pensei nisso antes de você o ressaltar, mas o grego diz literalmente: tudo quanto exigirdes com vossos direitos e privilégios, eu o farei. Aleluia. A concordância de Strong ressalta este significado da palavra grega, que aqui é traduzida por pedir, exigir algo que é devido. Você não pode, no entanto, exigir esses direitos e privilégios se não souber quais são. É este ponto que os cristãos fracassam. Não fazem ideia de que, segundo a nova aliança que Deus estabeleceu com a Igreja através do Senhor Jesus Cristo, temos direitos e privilégios. Temos o direito, temos o privilégio de usar o nome de Jesus, investido naquele nome há todo o poder, toda a autoridade que Jesus sempre teve. Quando Jesus estava na terra, curava os enfermos. Agora, você percebe o que Pedro fez? Pedro era corajoso, compreendeu a intenção de Jesus quando ele disse: tudo quanto exigirdes em meu nome, isso farei. Pedro disse, portanto: eu possuo esse nome e tenho o direito de usá-lo. Portanto, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Exigiu isto em nome de Jesus, e Jesus fez o homem levantar-se e o pôs a andar. Leia o livro de Atos, do começo ao fim.
você verá que os crentes primitivos usavam o nome exatamente dessa maneira. Pouquíssima coisa é dita acerca de orarem pelos enfermos. Paulo o fez na ilha de Malta. Está lá em Atos capítulo 28, verso 8. Mas, na maior parte do tempo, simplesmente usavam o nome de Jesus. Vários anos depois da cura do homem à Porta Formosa, por exemplo, Pedro falou a um homem que havia 8 anos, que estava confinado à cama. Enéias, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. Está lá em Atos capítulo 9, verso 34. Ele imediatamente se levantou. Eles não tinham algum tipo de poder desconhecido, que não conhecemos hoje. Foi o nome de Jesus que fez a obra. Este nome não foi retirado da igreja. Este nome pertence a nós. Por que este nome não faz agora aquilo que fez então? Por que este nome não opera os mesmos milagres que operava então? Acho que podemos localizar o problema baseados nas observações de Pedro, feita à multidão que se reuniu depois de ter visto o homem que jazia tantos anos à Porta Formosa, pedindo esmola, agora andando e saltando e louvando a Deus. Atos, capítulo 3, verso 12, 13 e 16. Porque vós maravilhais disto, ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus. E, pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes. Possuímos o nome, mas a nossa fé no nome tem sido fraca. Nossa fé no nome não é a mesma. O que podemos fazer para corrigir isso? A Bíblia diz, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Está lá em Romanos, capítulo 10, verso 17. Como nossa fé no nome de Jesus poderá ser aumentada? Por meio de ouvir o que a palavra de Deus tem a dizer a respeito do nome. Precisamos alimentar-nos da palavra de Deus nesse sentido, até que o nosso espírito fique eficientemente escolado. E nossa fé suba para o nível mais alto. Então será tão natural para nós agirmos à altura da palavra, como era para Pedro.